Gente, é um prazer receber aqui em casa virtualmente a professora Leda Paulani, um dia depois de um discurso do presidente Bolsonaro, em que ele falou muito assim, esse autoelogiou pelo crescimento do PIB. Então, eu queria começar com isso, professora. De fato, o PIB cresceu mais do que o esperado, e isso pode ser atribuído às ações do presidente Bolsonaro, que não deixou ter lockdown e, portanto, manteve a economia. Essa parece a impressão do que ele tentou dizer. Uhum. Que a senhora acha? Não, de modo nenhum, é só olhar o comportamento das variáveis da demanda agregada, né? E a gente vai ver que o consumo das famílias continua caindo, né? E o consumo do governo também, que são as variáveis mais importantes do ponto de vista da demanda, né? Para o resultado global do PIB, né? Basicamente, isso se deve à demanda externa, né? A gente está, de fato, tendo aquilo que se chama de um boom de commodities novamente, né? Porque alguns fatores aí se combinaram, né? Em primeiro lugar, a retomada do crescimento chinês muito forte, né? Em segundo lugar, o fato de que, com exceção do Brasil e talvez da Índia, a pandemia vai dando sinais de que ela está sob controle, né? Nos países, digamos, mais desenvolvidos, que são importantes porque eles acabam dando o ritmo, vamos dizer assim, da economia mundial, né? A começar dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos cresceram, acho que 1,6 ou 1,8 no primeiro trimestre, né? É, e que, evidentemente, é uma economia, a maior economia do mundo ainda, né? Daqui um pouco, acho que a China ultrapassa os Estados Unidos, eles estão querendo que isso não aconteça, mas é muito provável que rapidamente isso venha a acontecer. De qualquer maneira, é a economia ainda mais importante do mundo e ela cresce mais que o Brasil, né? Então, quer dizer, no mundo todo, na realidade, você está tendo uma melhora, né, dos índices econômicos, porque depois de, enfim, 1 ano e meio aí quase de pandemia, as coisas parece que estão ficando sob controle, né? E isso, enfim, reanima as expectativas. Então, você tem no mundo todo um cenário mais positivo, vamos dizer assim, desse ponto de vista, né? Então, isso de um lado. De outro lado, também, o próprio anúncio desse programa agressivo que o Biden fez, né, em relação a essa economia americana, que é tão importante porque ela sinaliza, porque ela reverte expectativas e porque ela é importante porque ela é muito grande, né? Ela é muito substantiva no comportamento do PIB mundial. E então isso tudo, né, está provocando o aumento da demanda de bens, insumos básicos e de bens agrícolas, e é onde o Brasil se beneficia, né? As exportações brasileiras aí estão batendo recordes, a balança comercial brasileira também, né? A gente teve, digamos assim, então, quer dizer, do ponto de vista das variáveis que tem que ver com estar aberto ou estar fechado, vamos dizer assim, o resultado é tão ruim quanto vinha sendo, né? Queda, né? Queda do consumo das famílias, queda do consumo do governo, né? E é preciso dizer que, apesar desse aumento de 1,2, né, por cento nesse trimestre, em 12 meses, a gente ainda tem uma queda de 3,8%. Quando acumulado em 12 meses, né, a gente ainda tem uma queda de 3,8%. Ainda estamos abaixo do primeiro trimestre de 2014. Né? Nós já estamos há 7 anos do primeiro trimestre de 2014 e o volume de bens e serviços que a economia brasileira produziu nesse trimestre é abaixo, em termos reais, né, do volume que foi produzido no primeiro trimestre de 2014. Né? Então, quer dizer, do ponto de vista que interessaria ao governo ao dizer não, foi porque a gente manteve, enfim, a economia funcionando, então esse argumento não se sustenta. Né? Basicamente, esse resultado se deve à demanda externa e os investimentos. E os investimentos precisam ser também qualificados. Né? Uma parte é a indústria,
da construção civil, que ela teve um crescimento positivo, essa parte da indústria, né? E, e a variação de estoques também, que foi muito alta, porque como você teve período, a variação de estoques é um dos componentes do investimento, né? E como você teve um período aí de muita restrição de consumo e tal, então as expectativas muito ruins, os estoques todos caíram da indústria, de todos os setores, e agora foram sendo repostos. E crescimento positivo na variação de estoques é um dos elementos que impacta os investimentos. E também teve muito investimento na área da indústria extrativa mineral, que é uma das que está sendo muito puxada pela demanda externa. Então, enfim, não tem nada que ver com o estar aberto ou estar fechado, né? E para piorar, quer dizer, do ponto de vista da oferta, né, os serviços, né, que são os setores que deveriam estar crescendo mais, né? Se isso fosse verdade, e está sendo também positivo do ponto de vista da geração de empregos, foi o setor que menos cresceu, né? O setor de serviços cresceu 0,4%. Já o agronegócio cresceu 5,7%, puxado aí pela demanda externa. Então, por isso, a gente continua com o desemprego recorde aí de quase 15 milhões de pessoas, né? Professora, a Bolsonaro, portanto, tem todo o incentivo do mundo para passar a boiada em relação à mineração e agronegócio, porque esses É, setores podem beneficiá-lo extremamente na questão do crescimento. sim, sim, sim. Quer dizer, eu não sei exatamente o que você chamou de passar boiada. Você está falando da legislação, de E usar a legislação, flexibilização facilitar ambiental e tudo isso. Ah, sim, sem dúvida. Isso acaba jogando água nesse moinho, né? Uhum. Quer dizer, aproveitar que, de fato, sendo que, na realidade, se qualquer um que pense um pouco, vai chegar na conclusão contrária, né? Porque, independente do que aconteça com a legislação ambiental, nossa, né? Você tem, quer dizer, o que mais pesa na demanda externa é o comportamento da economia mundial. É o que está acontecendo com as quantidades e com os preços no âmbito do comércio internacional como um todo. E é claro que essas variáveis são puxadas pelas economias mais importantes, americana e chinesa, tá certo? Eu diria o contrário, quer dizer, veja, o mesmo que nós dizemos em relação a essas questões de meio ambiente, é o que a gente pode dizer com relação à pandemia. Hoje, quais são por que todo, inclusive o mercado financeiro, se você pegar um por um, né, desses que são sempre consultados, a XP, o Infomone, não sei o quê, etc., né? O que eles estão dizendo? Só, cautela, esse crescimento aí está, digamos assim, tem um fator de incerteza muito grande para a gente poder daí derivar para o ano o que pode acontecer. E do que eles estão falando, né? Eles estão falando, por exemplo, da crise hídrica, né? Eles estão falando da própria pandemia. Então, hoje, eu diria que por que o dólar caiu, né? Ele caiu por causa da melhora do cenário externo, mas internamente as expectativas continuam muito ruins, porque tem muita incerteza. E essa incerteza deriva justamente de que, ao contrário do que está acontecendo no resto do mundo, aqui não se tem um cenário de perspectiva sequer de controle da pandemia. Nós estamos aqui à beira de uma terceira onda, que sabe Deus o que pode acontecer em função dela, né? Ou seja, essa recusa em enfrentar de forma decisiva a pandemia, né? Que vai desde a crítica reiterada aos lockdowns e às medidas de distanciamento, até a absoluta negligência na compra de vacinas, gera um nível de incerteza no Brasil que eu diria hoje que é dos maiores do mundo, né? Porque a gente, justamente essa variável crucial, a gente não tem sob controle, né? E isso aumenta, da mesma maneira a questão ambiental, né? O que há hoje é uma consciência muito maior no mundo, inclusive na OMC, sobre a importância desse problema, né? Da questão do controle do meio ambiente. O Brasil tem a questão amazônica da Amazônia, que é crucial,
né? Então, tem muitos países, inclusive, se colocando em posições do tipo, olha, não dá para continuar a comprar do Brasil, né, com desmatamento, com tudo que vem sendo aqui incentivado na contramão do que o mundo está fazendo, né? Então, eu diria que, apesar, né, de que, inegavelmente, do ponto de vista do governo, esses resultados que vêm da agroindústria, que vêm do setor extrativo, possam lhes dar argumentos para passar a boiada, como você disse, na realidade, eu acho que acontece o contrário, né? Você tem realmente uma permanência de um nível de incerteza nesses dois lados da história, aí, né? Meio ambiente e pandemia, que levariam a gente concluir que deveria ser feito o inverso do que o governo está fazendo. Professora, a gente já ouve comentários de internet, mesmo de gente da esquerda, tal, dizendo que o ano que vem o Bolsonaro vai estar numa situação boa para ele concorrer à reeleição, do ponto de vista econômico, porque a vacinação vai avançar no Brasil, talvez a gente tenha controle sobre a pandemia, o PIB vai crescer, porque vai haver essa retomada e tem esse boom das commodities aí. Mas a senhora então está dizendo que não dá para ter certeza sobre qual será o PIB com o qual o Bolsonaro concorrerá em 2020. Não, não, olha, aí tem uma coisa que favorece o Bolsonaro, que é uma mera questão metodológica e que diz respeito àquilo que a gente chama de carregamento estatístico, né? Porque, como o PIB é calculado por trimestre, é difícil explicar aqui, teria que mostrar e fazer as contas, mas só para o nosso ouvinte aí, quem está assistindo a gente, entender minimamente, né? Como o PIB é calculado por trimestres, aquilo que acontece do terceiro para o quarto trimestre do ano anterior é decisivo, né, para o resultado do ano seguinte, o resultado global do ano seguinte, vamos dizer assim, né? E como a gente teve um crescimento do terceiro para o quarto trimestre do ano passado, isso acaba sendo carregado, esse crescimento, para o ano seguinte, de modo que, se em todos os trimestres tiver zero de crescimento em relação ao último trimestre, se você tem zero de crescimento do primeiro trimestre, não tivemos zero, tivemos 1,2, né? Mas suponha que tivesse tido zero em relação ao último trimestre de 2020, e acontecesse um mês, então ficou do mesmo tamanho, o mesmo acontecesse nos 3 trimestres seguintes, cresceu zero, cresceu zero, cresceu zero, no ano vai dar um crescimento de 3 e alguma coisa, entendeu? Porque por força de como é feito o cálculo. E não há muito o que fazer com relação a isso, porque a única coisa que poderia impedir que isso acontecesse é você fazer o cálculo só anual. Mas a economia demanda resultados mais rapidamente, e por isso já há muito tempo o BGE tem essa série de contas trimestrais, né? Que tem um escopo um pouco menor, um nível amostral um pouco menor, mas é absolutamente necessário para dar um norte aí para quem tem que tomar decisão, etc. Né? Então, tem essa primeira questão. Então, por efeito de carregamento estatístico, o crescimento positivo a gente deve ter, mesmo que piore nos trimestres seguintes, mas deve dar um crescimento positivo, ainda que pequeno, por conta disso. Né? Agora, então, isso é uma coisa que vai favorecer o Bolsonaro de qualquer maneira. Agora, com relação às variáveis efetivas que estão demonstrando sinais positivos, né? Então, tudo depende, de fato, do que vai acontecer com o resto. E o resto é, basicamente, a pandemia. Né? Quer dizer, se a gente tiver uma terceira onda muito, muito pesada, em termos de voltar a aumentar, porque, veja, a gente vai entrar nessa terceira onda num nível médio diário de mortes que é muito alto, na ordem das 2.000 mortes por dia. Os Estados Unidos hoje... 60 mil casos, né, professora? Também é alto. 60 mil casos também é 3 vezes mais do que a Índia, proporcionalmente. Sim, pois é, em relação à população, né? Os Estados Unidos, que tem aí
é uma população muito maior que a nossa, estão com uma média de 300, 400 casos por dia, 400 mortes por dia. Agora deu 120 e poucos ontem ou anteontem, deu um número bem baixinho. Mortos, né? Então, pois é, quer dizer, porque lá está avançando a vacinação, né? Depois que o Biden entrou, a coisa melhorou e tudo, né? E a gente aqui está nesse patamar de 2000, que normalizou, como se isso fosse uma coisa absolutamente aceitável, né? E aí vem a terceira onda batendo na porta, quer dizer, o nível, é isso que eu digo, entendeu? E aquilo que a gente chama de os agentes econômicos, né? Que para este efeito importa aqueles que tomam decisão, né? Isso é uma coisa que é levada em conta, não há dúvida, né? Quem toma a decisão de se vai aumentar a produção ou não vai, se vai fazer um investimento ou não vai, está olhando para essas coisas, né? E mesmo a pequena empresa tem uma intuição, tem uma. Então, lógico, se você faz um alarde em cima de um resultado positivo que não tem nada a ver com a política econômica do governo Bolsonaro, e muito menos ainda com a sua forma de enfrentar a epidemia. Mas se faz um alarde em cima disso, você consegue um pouco melhorar as expectativas e tal. Mas o grande capital e o capital financeiro, tudo isso não cai fácil nessa conversa, não, né? Então, realmente, é uma coisa que não dá para você dizer, olha, sim, nos próximos trimestres, esse efeito do setor externo vai continuar a se manter. Eu acho que o boom de commodities tende a se manter por algum tempo, mas as condições do Brasil para aproveitar isso e reverter isso em termos da melhoria da economia doméstica e da sobrevivência das famílias, acho que nunca foram tão baixas, né, por conta do governo que a gente tem. Professora, finalmente, emprego, que é uma questão também muito importante, Uhum. não só pelo sofrimento de quem está desempregado, especialmente por isso tem impacto eleitoral grande também. Tem alguma perspectiva de melhora? Porque as pessoas, eu tenho visto assim. Ontem mesmo eu fiz uma reportagem sobre golpes de internet. Então, uma pessoa que tinha R$ 900 comprou tecido para vender. Quer dizer, o povo está se virando como pode, mas aquela perspectiva de crescimento de emprego com carteira assinada, tem alguma até o ano que vem? Olha, então, é isso que eu estava te dizendo. Então, esse crescimento. É porque a senhora disse que mineração e agronegócio estão puxando crescimento. Eles não costumam fornecer muito emprego. Exatamente, exatamente. Então, quando você vai olhar esse dado mais discriminar esse dado, né, dividi-lo nos setores e tal, você vai ver, né, olha, os dados por setores, aquilo que eu já tinha dito, né, de toda forma. O agronegócio cresceu 5,7%, né? Então, realmente, o que puxou esse crescimento, do ponto de vista da oferta, em termos de setor, foi a agroindústria, né? O agronegócio, enfim, a indústria propriamente, né, cresceu 0,7%, sendo que a indústria de transformação, que é a indústria que emprega, caiu 0,5%. Então, mesmo dentro da indústria, né, aquele ramo que mais emprega, tirando a construção, a construção cresceu, né? Cresceu 2,1%. Mas a indústria estrito sensu, que é a indústria de transformação, ela caiu 0,5%. E os serviços, né? Foi o setor de serviços que são responsáveis aí por 70% do PIB, né? 60 e poucos por cento do PIB, 2/3 pelo menos, cresceu 0,4% apenas. Então, o setor que mais emprega, né, de fato, pelo volume, porque ele é mão de obra intensiva, ao contrário dos outros setores, é o que menos cresceu. Então, a probabilidade de crescer emprego eu diria, crescer numa magnitude que fizesse diferença, né? Do ponto de vista político, acho muito difícil, e menos ainda, né? A probabilidade de crescer com carteira assinada, né? De qualquer maneira, ainda que cresça, a gente está num patamar muito elevado. 15 milhões de desempregados é muita gente, né? Então, mesmo que você tenha algum movimento positivo aí, você ainda vai ter um contingente de desempregados muito alto, muito alto.